Seu lugar. Nessa noite eu quero continuar ainda como tema que vai ser desse ano todo sobre o Espírito Santo. Mas eu quero falar algumas bases, tem tantas, mas algumas bases do mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como ter bases para receber o mover de Deus sobre a nossa vida. Sabemos que precisamos destas bases, dessa orientação da parte do Pai, para alcançar verdadeiramente e ter uma posição verdadeiramente diante da presença de Deus. Convictos. Porque quando nós somos convictos por aquilo que o Senhor tem feito por nós, Deus opera sobre as nossas vidas. Então abra lá em Atos 2:40, nós vemos ali, em Atos, a palavra do Senhor, falando para nós ali no versículo 40, algo poderoso. Eu vou continuar lendo na NVI, mas a palavra diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Olha, queridos, ali a palavra do Senhor já trata algo ao nosso coração para que essas bases sejam fortalecidas na nossa vida, olhando para o mundo, para as coisas desta terra. E nós sabemos, querido, que cada dia mais a terra vai ser corrompida. Isso é uma verdade que vai acontecer dia após dia sobre a nossa vida. Para que o mover de Deus esteja no nosso coração, nós precisamos nos preocupar com as coisas que essa terra tem fornecido ao nosso coração. E às vezes nós deixamos de ter o mover de Deus para receber algumas coisas desta terra. Nos distanciamos muitas vezes de algumas coisas que são poderosas para a nossa vida no mover de Deus, para aceitar algumas coisas que convêm nessa terra. E nós sabemos que essa terra tem muitas coisas boas, coisas que tiram a nossa vida realmente do mover de Deus. É como a gente chegar em um determinado lugar e aquela pessoa fala assim: não, toma só um pouquinho, teu pastor não está vendo. Mas o que adianta? O pastor é uma pessoa e mesmo se ele vê, qual é o problema? Agora o que Deus vê, nada ficou oculto para Deus, mas nos tira da presença de Deus, nos tira da autoridade do Senhor. Sabe que corrompe o nosso coração, que corrompe a nossa vida, às vezes em grupo, em pessoas. Às vezes a pessoa fala assim: quem já não ouviu, né? Você dá dinheiro na igreja? Não, só de vez em quando. Não. Eu sou dizimista e ofertante na casa do Pai. Aleluia. E você tem que ter convicção naquilo que você faz. Porque as palavras, as coisas são tão corrompidas nesta terra, que muitas pessoas às vezes se afastam disso. Pergunta para a pessoa assim: você vai todos os domingos na igreja? Não, só de vez em quando. Não, todos os domingos eu vou adorar ao meu Deus e ao meu Senhor. O mundo corrompido aí fora faz as coisas tudo errado e mostra para nós o que é o erro. Eles talvez, muitas vezes, queridos, não vão numa igreja, mas frequentam outros lugares, e às vezes é cotidiano, né? Como um viciado em álcool, ele visita mais o bar do que a casa dele. Mas para o mundo ninguém fala isso. Só fala: é um pingaiado, é um alcoólatra, ele é dependente. Mas não vem com aquele peso dizendo: você vai todo domingo para a igreja. Misericórdia. Parece um assombro para não está corrompido. São essas palavras sutis que muitas vezes nos tiram da presença de Deus. São palavras sutis que o Espírito Santo, para que o mover dele esteja em nós, ele escuta o que nós falamos.
Porque Ele mora dentro de nós. É como se você estivesse dentro de um quarto e falasse para que ninguém ouvisse com aquela pessoa que está do teu lado. Não, Ele vai ouvir. Ele está dentro desse quarto que se chama templo do Espírito Santo. Diga, é a minha vida. Ele escuta. Então Ele está presente nas coisas que falamos. Como o mover de Deus vai agir dentro de nós se a base está corrompida? É isso que ali naquele momento, diante daquelas palavras poderosas que o Espírito Santo estava ali, depois, o Espírito Santo vem e desce sobre a igreja. Mas é isso que a igreja estava precisando ouvir. Cuidado, porque são palavras sutis que tiram a nossa vida do propósito de Deus. Tira a nossa vida da expectativa dele fazer algo maior e melhor sobre nós. Também, nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 6, se você puder abrir. 2 Coríntios 6, às vezes a gente fica muito viciado no projetor, mas traga a Bíblia para a igreja, meu irmão. Aleluia. Então acompanha a Bíblia com o irmão, com o crente que está do teu lado, como diz os antigos. Olha o que diz, capítulo 6 de 2 Coríntios 14. A palavra diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ele faz uma pergunta: ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? São perguntas que nós devemos fazer diante de Deus, pois somos santuários do Deus vivo. Diga glória a Deus. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e se separem, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Queridos, aqui há uma verdade sobre a igreja de Coríntios, que o Espírito Santo está marcando a vida de Paulo, e através dele ele começa a ensinar a igreja, a associação, aqueles que não são crentes. E a nossa vida, ela tem que estar baseada, querido, naquilo que nós cremos, e não aquilo que os outros creem. E às vezes, amados, o Espírito Santo está ouvindo de nós isso. Pessoas estão questionando e você está em cima do muro. Está ainda desvalorizando as coisas. Não, talvez, não, como, por exemplo, ou que seja, ou que haja, mas está ali, titubeando, diante do que o Senhor tem falado conosco. Não há uma regra. Deus está falando: não, eu habitarei com vocês, estarei com vocês, mas há uma diferença. Há algo diferente neste mundo. Nós somos a luz que brilha no meio das trevas. As pessoas vão olhar para você: mas que vocabulário esquisito é esse? De vez de falar o problema, você fala misericórdia. Não, misericórdia. Sabe que crente tem um vocabulário diferente, Ele tem um dialeto separado. A pessoa, você denuncia, quando acontece um problema, ou acontece uma situação, você não fala aquela palavra horrível, você fala: ai meu Deus, Senhor, aquilo que está acontecendo de ruim, você fala assim: Senhor, me abençoa agora, misericórdia. Não, verdadeiramente tu és daquele que anda com Cristo. Eu disse: glória a Deus. Não é verdade? Quando uma pessoa fala assim: parece que você é crente. Nem carne nem sangue te revelou, mas foi mas foi o próprio Pai, Então, nós sabemos que
Isso, querido, agrada o coração de Deus. E para as bases do mover do Espírito Santo na nossa vida, Ele está sabendo quem você é. Ele está sabendo a tua posição. Ele está sabendo a forma que você está falando. Você não está se opondo. Porque às vezes, amada, a pessoa quer se opor daquilo que ele é, para não confundir a situação, para não criar um problema, para não criar uma adversidade naquele momento, para não ser escandaloso. Não, que o povo de Deus tem que ser o mais escandaloso mesmo. Se você crê, o Espírito Santo habita na tua vida. Isso se chama base. Você tem que ser a diferença mesmo. Você tem que se colocar como aqueles que são diferentes. Aquele que promove a palavra, aquele que promove a fé. As pessoas vão olhar para você hoje de uma maneira, você é diferente, mas amanhã elas te procurarão e falarão: me ajuda, preciso de uma oração, preciso de um toque, preciso de algo. Sabe, amados, qualquer lugar que você andar e você tiver uma situação de conflito ou de enfermidade ou qualquer situação, você vai ser requisitado. Mas não é pelo enfermo, pelo doente ou pela pessoa. Não, Deus vai tocar e vai falar: você não é luz? Ora aí. Eu estava lá na UPA esses dias, cuidando da minha mãe, e eu passei o dia com ela lá, e estava lá, e tinha uma pessoa do meu lado lá, e ela olhou assim: tua mãe falou que você é pastor? Eu falei: sou. Você ora por mim agora? Vamos orar. Está todo mundo no quarto, numa boa, enfermeira tal, levantei a mão: vamos orar, vamos crer no sobrenatural do Senhor, expulsar alguns capetas, aleluia, expulsar enfermidades, expulsar ali. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Amém? Você não pode se opor. Mas o que vão achar? Não vão achar nada. Ninguém vai achar nada. O mundo aí fora faz coisas explícitas para o mal. Coisas horríveis, terríveis. E nós temos que entender: o mundo está corrompido, mas nós somos de Cristo. A nossa vida não está corrompida pelas coisas desta terra. Então, aqui, Paulo está trazendo uma associação àqueles que não creem, aos descrentes. E nós precisamos identificar isso para que o mover de Deus seja uma base na nossa vida. Não, eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho uma vida no Senhor. E quando você se coloca como um verdadeiro homem que crê na palavra de Deus, as pessoas não vão se opor a você. Mas quando elas descobrirem que você está titubeando em alguma área, a primeira acusação que tem: mas você não é crente? Já ouviu essa expressão? Aí você retruca, né? Para ser bem mal: sou crente, mas não sou bobo. Você ser descrente, querido, é ter o arrependimento dentro do coração. É entender que a tua vida verdadeiramente é separada nas mãos do Pai. Que isso que ela talvez, através de uma acusação, ela está apontando o dedo para você e falando assim: mas não é uma realidade? Não é algo que é verdadeiro sobre a sua vida? E às vezes nós precisamos parar para entender, nos dias de hoje, o que nós temos ensinado, o que nós temos passado para as pessoas. A melhor palavra de testemunho para a nossa vida, querido, é o que nós vivemos, não o que falamos. É o nosso testemunho em vida. Falar não é fácil. Fala para a pessoa que está passando por uma adversidade: não, tenha fé. Não, se levante. Não é assim que a gente fala? Mas quando você passa pelo problema,
O que você pensa? Mas também não é tão fácil assim, porque na verdade, por exemplo, como, talvez, mas na verdade Deus está falando assim, se levante. Se levante, rainha Esther, vá diante do rei Assuero. Se levante, José, e vai lá diante de Faraó. Se levanta, Jeremias, e pregue para essas pessoas. Se levante, Jonas, e vai na cidade incrédula, na cidade promíscua, e pregue a palavra de arrependimento. Se levante. Se levante e faça aquilo que eu te chamei. Eu te levantei. São bases para que o mover do Espírito venha sobre nós, para que Ele traga sobre a nossa vida. E se você falar assim, mas eu não sei fazer isso, vou te dar um versículo, Lucas 12:12. Abra lá. Se você tem uma caneta na mão, grife. Se você achar que é difícil, lembra nos 12 apóstolos e no 12 do versículo. Vai ser tudo 12:12. Olha que maravilha. Não é dose em dose não, viu? É 12:12, tá? Olha o que a palavra do Senhor diz. Pois naquela hora, em que hora? Diga, naquela hora que eu necessitar, naquela hora que eu estiver aflito, naquela hora que eu passar por uma situação, quem vai te conduzir? Diga, o Espírito Santo. Mas diga bem forte, querido, com voz de fé, tá? Diga assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Abra o pulmão aí, solte a voz. Ensinará o que deverão dizer. Quem vai te ensinar? O Espírito Santo de Deus. Então você sabe. Porque onde Ele está? O que nós já lemos? Dentro de nós. Ele não está longe. Ele está na nossa vida. E como eu vou ter palavras? Ele vai conduzir. Por quê? Porque as tuas bases estão alinhadas com a presença dEle. Quando eu não tenho palavra, eu preciso ajustar as minhas bases. Eu preciso ter base. Eu preciso ter, no momento do aconselhamento, base. Eu preciso ouvir e sentir a presença de Deus, e mais ouvir muitas vezes no aconselhamento. Fale. Qual é a tua mágoa? Chuta, pode chutar, não tem problema. Quer cair no chão, fazer birra? Faça, pode fazer também. Aleluia. Não é assim que a gente deixa? Né? Você já foi com criança birrenta no supermercado querendo chocolate ou alguma coisa? Já viu no supermercado alguma situação como essa, criança batendo no chão? Eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe pega pelo colarinho, se levanta, o pai levanta e sai arrastando. Vem, e a criança... Já viu aquela criança birrenta? Quantas vezes nós estamos assim, querido, espiritualmente? Fala, reclama. Diz aí, qual que é o teu problema, qual que é a tua dor, qual que é a tua dificuldade. Vai, reclama, vai. Não, o irmão fez, o irmão isso, o irmão... vai, chora mais. Grita bem alto. Porque aí o Espírito Santo vai te dar uma palavra de bênção. O Espírito Santo vai te ensinar. Sabe, amados, às vezes nós não queremos falar pelas nossas próprias palavras, mas quem ensina é o Espírito Santo. Em toda a trajetória da minha vida, servindo a Deus, eu não consegui mudar ninguém. E nunca vou mudar alguém. Porque quem muda é o Espírito Santo. Se a pessoa estiver firmada na base, na rocha, na presença, na autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, não sou eu que vou constranger o coração, não sou eu que vou trazer o arrependimento, não sou eu que vou mudar a história daquela pessoa. Quem vai mudar? O Espírito Santo. Posso pregar, ou você ouvir várias pregações, ouvir várias palavras, mas se não tiver a base, a presença, quem muda é o Espírito Santo. Senão você fala assim, uau, que palavra abençoada, mas continua replicando as mesmas coisas.
Porque a base não está sólida. A base não está concreta. A base não está firmada. O crer. Nós, queridos, servimos um Deus que nós não vemos. Não tem matéria para se pegar, para dizer, a minha fé está firmada nisso. Nada. A minha fé está firmada na palavra de Deus. No Deus do invisível, que faz as coisas, querido, acontecer, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Eu estou vendo tudo ruim. Eu estou vendo tudo de tal maneira, mas existe atitude, decisões. O Espírito Santo está preocupado em ouvir a tua voz. Mas você tem que ter coragem de fazer. Você está disposto, às vezes, principalmente quando vendemos a casa, eu falei assim, o cara veio, ofertou o valor, eu falei, está disposta a viver agora um desafio? Estou disposto, então eu estou pronto para a guerra. Eu sei que vai vir lutas. Eu sei que vai vir dificuldades. E não é nada baseado a Deus, mas a minha base tem que estar firmada na presença do Senhor. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, mas o meu Deus vai me dar vitória. Porque eu estou firmada diante da presença do Espírito Santo. Ele vai conduzir. Se Ele falou vende, eu vou vender. Falou vende, falou. Testificou no teu coração, testificou no meu. Também glória a Deus, está firmado aqui. Acordo, aleluia, marido e mulher. Está firmado, somos um em Cristo Jesus, aleluia, amém? Agora se você tem um acordo dentro da tua casa e há uma divisão. Há um que concorda e outro discorda. Cuidado. Porque a base está tendo dificuldade. Jesus fala a respeito de que ou você serve a Deus ou você serve as riquezas desta terra. Ele não está falando que o rico é menosprezado e nem entrará no reino dos céus. Mas ele está dizendo o seguinte: o que é mais importante para a tua vida? O que é mais importante para a tua casa? O que é mais importante para a tua família? Ele não está falando somente das riquezas em algo de dinheiro. Não, eu tenho um bom dinheiro, bom salário, um bom emprego, bons negócios, boa ali estrutura. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando a respeito das tuas riquezas. Qual é a tua riqueza? Porque às vezes nós não deixamos a presença de Deus tratar o nosso coração e nem nos ensinar. Nós tomamos a nossa decisão. Ele vai te capacitar, eu creio. E declaro sobre a sua vida nessa noite. Ele vai te capacitar, Ele vai colocar palavras sábias ao teu coração. Ele vai te dar uma direção. Ele vai mostrar, Ele vai revelar, Ele vai fazer com que o céu se abra sobre a sua vida. E eu creio, querido, em sonhos. Eu creio em palavra profética. Eu creio no agir do Espírito Santo quando nós lemos a palavra e vem uma revelação no nosso coração. Eu creio quando nós oramos. Porque eu tenho que ter base. Eu tenho que viver as promessas de Deus. É como dizer para o Espírito Santo, como uma pessoa comum, uma pessoa pergunta para ela assim: você sabe dirigir carro? E ela fala e responde para você: eu sei. Então tá bom, você dirige esse carro, aí ela entra dentro do carro. O carro não tem câmbio automático. O carro é câmbio manual. Aí ela fala assim: esse eu não sei dirigir. A resposta dela em pergunta: ela sabe dirigir um automóvel, sim ou não? Sim ou não? Sim! Ela sabe dirigir um automóvel. Mas qual é a qualidade do automóvel que ela sabe dirigir? Carro com câmbio automático. Certo? Ela está errada na resposta? Não. O problema, queridos, é que muitas vezes na nossa vida, nós falamos isso. Você é de Deus? Oh, misericórdia, querido, não vou pregar de novo. Vamos lá de novo, porque eu estou vendo que não tem uma convicção aqui. Você é de Deus? Sim, nós somos de Deus. Mas você conhece as mais de 8.000 promessas da palavra de Deus?
que, amados? É errado falar eu não conheço? Não, não é errado. Como aquela pessoa falou que sabia dirigir o carro. Só que ela não foi específica. Agora eu digo a você, o Espírito Santo, ele ensina tudo de uma vez para nós? Sim ou não? Não. Mas Paulo diz em Filipenses que a obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como todos os pastores falam, coloque uma placa no teu pescoço, estou em obras. Porque ele está completando essa obra na nossa vida. Mas eu preciso reconhecer a obra de Deus e praticar. Por que aquela pessoa sabe dirigir um carro de câmbio automático e não sabe dirigir de um câmbio manual? Sendo que na autoescola, ela foi colocada para aprender e fazer a prova num câmbio automático ou num câmbio manual? Manual. Agora, é mais fácil, essa é uma pergunta que a gente tem que refletir, é mais fácil dirigir um carro de câmbio automático ou de câmbio manual? De câmbio automático. Eu só meto o pé, coloco lá D, né? Muitos carros é D, sei lá, não sei se tem outros carros que é 1, 2, 3, mas o meu lá é D. Coloco no D lá. E a única coisa que eu faço é pisar no acelerador e pisar no freio. Coitado do pé esquerdo, nem movimento. Fica lá, quietinho. Segundo a minha sogra falava, é carro de pessoas com problema no pé esquerdo. Quem não tem o pé esquerdo pode ter esse carro, ela falava. Hoje ela tem um desse também. Pagou com a língua que falou para mim naquele dia. Não, misericórdia, brincadeira. Mas é uma realidade. Nós, querido, nós somos hábitos, habilitados, e já recebemos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Olha o que Romanos 8, versículo 26, trata para nós. Ele trata algo importante sobre as bases da nossa vida. E não é vergonha, querido. Às vezes a pessoa fala assim, não, é vergonha. Não, não é vergonha. O Espírito Santo trata assim para nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós por gemidos. Olha o que ele diz. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos, diga, santos, de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção, querido. Eu tenho fraqueza. Eu sei que eu não conheço todas as promessas de Deus sobre a minha vida, mas caio. Mas se eu tenho a base, e nós estamos falando sobre base, não estamos falando sobre o completo do que o Senhor pode fazer. E é só algumas que eu estou demonstrando. Primeira delas, querido, é que se nessa fraqueza que nós estamos, é Ele que vai nos ajudar. Outra forma que Paulo trata aqui para a igreja de Romanos, ele fala assim, e você ainda, querido, não sabe nem orar. Mas quem vai interceder por você? Se você tem a base, é o Espírito que intercede por nós, diga, pela minha vida, com gemidos inexprimíveis. Ele está lá, eu estou mantendo a santidade. Ele sabe, querido, quando você está naquele momento de desafio, sabe quando o jovenzinho está namorando? Aí começa, né? Atrito para lá, atrito para cá, montanha, né? Vai aquecendo o negócio. Ele fala, não, vamos parar, tchau, beijinho no rosto, tchau, amanhã a gente se vê, glória a Deus, né? Eu vou dizer assim, ele está mantendo a santidade. Agora se ele está lá, não, eu sou de Deus, mas o negócio vai esquentando. Qual é a possibilidade dele sair dali santo? O Espírito Santo, querido, já não está mais intercedendo, já.
Ah, meu Deus, isso daí, ô louco. Sabe quando você vê um filme que está com cenas picantes, que você dá aquela olhadinha para o lado, muda de canal, né? Não quer ver a situação, você pula fora daquilo lá, né? Faz igual o José, deixa a roupa, deixa tudo, nem que se fosse para você sair pelado, mas sai correndo daquela história, né? Já que a mulher está querendo me agarrar, oh, aleluia, vamos correr, vamos correr. E aí ele saiu correndo. Queridos, o poder de Deus está falando para nós isso. Qual é a minha base? Santidade. Diga santidade. Santidade é uma base para nós. Santidade aonde fica? É no que eu falo. Santidade aonde fica? São nas minhas respostas. Santidade aonde fica hoje, querido? Até na mídia social fica santidade. E tem muita gente pecando em mídia social. Ah, eu não queria dizer bem assim, mas não foi o que você deixou lá escrito. Não foi a música que você postou, não foi o banner que você quis dizer, não foi a propaganda que você quis revelar ali, aleluia. Santidade. Não parece, querido, parece coisa boba para nós, mas é base. É base para a nossa vida, templo do Espírito Santo. A minha vida é do Senhor. E às vezes nós não queremos hoje ligar a nossa vida com a modernidade. Ah, pastor, isso daí não tem nada a ver. E aí eu digo, são bases. O Espírito Santo está ali olhando, fala, não, isso não. Não escreve isso não escreve isso não. Coloca. Agride. Trata de uma forma tão inesperada. Então é melhor, querido, como o Mike Mudork diz, né? Pelo silêncio ninguém será cobrado. Não é pelo que eu respondi ou não respondi, não gostei, fecha a tampa do computador e fala, aleluia, vamos viver a vida. Vamos ser transformados de glória em glória e de vitória em vitória. Porque é melhor, querido, manter a santidade do que o que nós lemos lá no início. Viver sendo corrompido por esse mundo. Sendo prejudicado por esse mundo. O Espírito Santo, querido, Ele quer derramar sobre nós. Ele quer interceder pelas nossas vidas. Ele está ali junto do Pai. Não, esse daí, ó. Esse daí, ai, não, Pai, segura aí essa daí para Ele. Segura bem isso, é agora, Ele vai receber. Ele está ali, querido, né, tratando. Sabe quando você vai lutar por alguém? Você fala, não pode fazer isso daí, ele é bênção, não pode fazer, não. Mas, principalmente quando vai contratar alguém, né? Não pode contratar ele é idôneo, ele tem um bom caráter, ele é, aleluia. E aí você fala para o irmão, você mantém a santidade, filho, porque agora é meu pescoço que está no jogo. É ou não é? Porque nós precisamos viver esse tempo do derramar do Espírito sobre a nossa vida. Ser derramado, vivendo ali, querido, diante da presença de Deus, com intensidade, com fogo, com o poder de Deus. Não dá para viver mais ou menos. Eu sou crente mais ou menos. Eu sou crente meio morno assim, sabe? E aí o Espírito Santo fala assim, não, crente morno não dá, né? Não, crente morno não, né? Igual eu falo para o Sandro, né, do Corinthians. Fala, não, pastor, não, desse jeito não, hein? Principalmente do cabelo dele. Aí ele fala, não, assim não. Aí é assim que o Espírito Santo fala assim, não, desse jeito não. Desse jeito morno, desse jeito de qualquer jeito. De qualquer forma, não faço ali para, né? Vou levando ali da minha maneira, vou conduzindo ali a coisa. O Espírito Santo está ouvindo, ele fala assim, ei, eu estou ouvindo, hein? Você está falando, eu estou ouvindo. Não faz de qualquer jeito aí. Pode tratar de qualquer jeito. Pode ser de qualquer jeito. Só diante dos remendos, dos esparadrapos. O Espírito Santo ouve a nossa vida. O tempo todo Ele está ouvindo, porque Ele também é o nosso intercessor diante do Pai. E nós temos que entender que a base, querido, que nós precisamos viver, vivemos dias perigosos muitas vezes, desafiadores. Sabe, o dia do desafio na tua vida.
eu testemunhei algo, querido, pela manhã, que eu fui fazer uma entrevista numa fábrica lá em Valinhos para ser propagandista, logo quando eu mudei em Cabriúva. E aí eu cheguei na primeira entrevista, eu sabia o que eu queria. Cheguei na primeira entrevista, a pessoa falou assim, por indicação da minha irmã indicou eu nessa fábrica, numa farmacêutica lá de Valinhos, para trabalhar nessa fábrica. Ser propagandista é aquele cara que vai representar um remédio nos médicos, aquele cara que quando você está lá esperando, ele entra na tua frente, é esse cara aí, esse cara legal aí. Aí eu fui lá nessa fábrica e na primeira entrevista, tenho convicção, você quer trabalhar nessa linha, nessa área, tal? Não, minhas duas irmãs já trabalharam, tal, bênção, vai, né, tranquilo. Passei pela primeira entrevista, aí fui ser entrevistado pela psicóloga e pela primeira pessoa também que me entrevistou, que estava sozinha. Aí estava a psicóloga, aí a mulher falou assim, ela falou uma frase, querido, que no meu coração eu falei assim, agora já acabou tudo mesmo, né? Agora é só pegar o carro e voltar para Cabriúva. Ela perguntou assim, você vai se dedicar totalmente à empresa? Vai servir ela 100%? Eu falei, não. Como assim? Tem minha família em casa. Porque na entrevista ela falou assim, você vai ter que ficar 15 dias fora, você vai ter que viajar ao interior, você vai ter que... Então, pode ser que dentro desses 15 dias você vai ficar 20, vai ficar 30, vai ficar o dia que precisar, porque você vai estar dedicado totalmente à empresa. Eu falei, não, estou fora. Ah, tá bom, pode sair, senta lá e espera. Eu sabia, já acabou a conversa ali. Eu entrei de novo, ela só agradeceu, obrigado, mas você não cumpre os requisitos da empresa. E é claro, eu cumpro. Sim ou não? Não, mas eu estava determinado a falar aquilo lá. Não é o meu perfil. Eu não quero isso para mim. Ao contrário, que quando foi para entrar no banco, eu passei a sexta-feira inteira lá fazendo entrevista e chacoalha para um lado e coloca na máquina de lavar e roda, coloca eu de novo lá e vai lá e passa pelo torno e passa pela prensa. E eu estava esgotado, aí chegou a hora do almoço, falei assim, vai acabar na hora do almoço. Não, teve o segundo turno ainda, e o segundo turno começa 1h, foi até 6h, minha cabeça latejando, meus pés doendo, minha poupança já quadrada de tanto... E a boca já não aguentava mais de tanto falar. Aí chegou 6h, eu falei, agora acabou, né? De 40 e poucas pessoas, sobraram 14. Eu lembro, contei 1 a 1, 14 pessoas. Aí veio a psicóloga, que era uma pessoa muito amável, nós convivemos bastante com ela, chamava Lucimara, e ela veio e falou assim, então, agora vai ter a última entrevista. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai falar agora na última entrevista? E cada um tinha um tema. Então era assim, entrava na sala da entrevista com ela, com o vendedor lá, com o representante do banco e a pessoa. E essa pessoa não tinha o mesmo convívio na mesma sala, ia para outra sala e esperou para que todo mundo pudesse ir embora ao mesmo tempo, para ninguém falar com ninguém, para não saber o que era essa última entrevista. Chegou a minha vez, ela falou assim, então, aí ela começou a falar, porque psicólogo fala mais do que a, né? Aleluia. Aí ela falou assim, então, você vai ter que vender um terreno da Lua. Eu fiquei, pelo amor de Deus, tanta coisa para vender fácil, vai mandar eu vender um terreno na Lua. Queridos, eu criei uma companhia aérea de foguete. Porque quem vai comprar um terreno na Lua se não tem mobilidade? Também criei uma companhia de saneamento, porque lá na Lua não tem saneamento. Não tem água, não tem esgoto, a gente sabe disso, não é verdade? Criei uma companhia elétrica, criei a companhia, falei, não, as pessoas vão receber isso, luz, né, com toda a infraestrutura, asfalto e padaria, e não sei, eu criei tudo que podia criar, eu falei, eu vou pintar e bordar aqui hoje. Tá bom, ela virou para mim, terminei, um sufoco danado, suando, amém, pode ir embora. Como assim pode ir embora? Aí entrei, voltei, falar com ela. Quando terminou todo mundo de fazer a entrevista, eu falei, e aí, como que vai ser? Não, segunda-feira você se apresenta. Eu falei, segunda-feira eu vou ter que voltar aqui ainda. Aí cheguei na segunda-feira lá, ela era muito agradável e começa a conversar, tempo, choveu muito, choveu pouco, não lembro como estava o tempo naquela época, mas ela falou tanta coisa. Ela falou assim, então, você vai para a tua casa e espera. Eu falei, não, pera lá, eu estou aqui para matar ou morrer.
eu falei assim para ela, não, você faz eu ficar 12 horas fazendo entrevista, e passa por um, passa por outro, chacoalha, prensa, coloca na máquina de lavar, faz a gente vender um terreno na Lua, que eu não sei se foi para todo mundo, mas eu vendi, né? Tive que criar todo um aspecto, escrever tudo que eu ia falar depois na apresentação, porque foi um tempo assim demorado, a gente tinha que escrever, mostrar primeiro, para depois apresentar para ela. Eu falei, você vira para mim e fala assim, espera em casa. Eu falei, eu preciso dar resposta hoje, filha. Preciso sair daqui, eu quero trabalhar no banco, você vai me contratar? Sim, nós vamos. Abriu a gaveta, puxou a gaveta, ficha pronta, tudo digitado, está aqui, Marcelo, você só traz a tua documentação, vai tirar antecedente criminal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e olhando para a vida dela, falei assim, se eu saio daqui e espero na minha casa, estou esperando até hoje esse emprego, porque o Espírito Santo dá uma direção para nós. Como o Espírito Santo não deu a direção para ficar naquele trabalho, mas Ele deu uma palavra para nós. E nós estávamos firmados na palavra de Deus. Porque havia oração, havia vida com Deus. Porque, amados, nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus é fiel sobre as nossas vidas. Romanos ainda 8, versículo 14. Se você voltar um pouquinho aí no versículo 14... a palavra diz assim, porque todos, olha o que diz, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E que somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo está falando com a igreja de Romanos uma coisa assim que é bem clara nesse versículo. Você sabe por que todo o recheio desse bolo é bom para você? Porque vocês são filho pela adoção. Sabe que no termo romano, um pai romano podia deserdar o seu filho biológico. Esse filho biológico meu que eu quero deserdar. Vai lá, deserda ele. Mas um filho por adoção, na lei romana daquela época, dizia o seguinte, que um filho por adoção não pode ser deserdado. Então aqueles romanos estavam ouvindo isso e falando, uau, eu sou tudo isso e jamais vou ser deserdado. Eu sou herdeiro com Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. A minha vida, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus nessa terra. Eu tenho as promessas de Deus sobre a minha vida. Sabe o que está dizendo, querido? É que jamais eles perderiam isso. Pode passar rumores, situações, as bases estão formadas. O firmamento, querido, que Deus fez ali no começo da criação do mundo, ele foi firmado, ele colocou tudo em ordem. Ele foi criando, ele deu limite ao mar. Ele foi transformando ali todas as coisas, ele trouxe o firmamento da luz para que durante o dia fosse claro, que na noite houvesse ali outro firmamento, para firmar a parte da noite. Ele trouxe tudo, são firmamentos que houve, e que aconteceram, e esses firmamentos estão sobre a nossa vida. Deus criou, Deus fez, e aquilo que Ele abençoou, Ele jamais pode amaldiçoar. Já está abençoado sobre as nossas vidas. Deus já fez a obra. Basta nós firmarmos essa palavra com as nossas bases para viver o mover de Deus. Mover no Espírito Santo que habita em nós e que está sobre as nossas vidas, dentro de nós, participando de todas as coisas que nós fazemos. Amém? Fique de pé.
Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Você é um filho de Deus nessa noite. Você tem convicção que você é um filho de Deus nessa noite. Querido, comece a tratar isso na tua vida com consciência. Eu sou um filho de Deus. Eu sou